Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de setembro, 1h46. Nós estamos dando início na Câmara Municipal de Pouso Alegre à audiência pública da Lei Orçamentária Anual. Okay? O procedimento vai ser o seguinte: eu vou passar a palavra ao secretário de Finanças do município de Pouso Alegre, professor Júlio Tavares, passar a palavra também ao presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Moraes, e, em seguida, o professor Júlio e as suas assessoras, a Larissa e a Juliana. Gostaria de agradecer a presença delas, agradecer também a presença sua, Nazaré, que é nossa contadora aqui. E, depois da explanação do professor Júlio a respeito da Lei Orçamentária Anual, a gente abre para perguntas de pessoas que estejam na plateia ou dos vereadores que estejam presentes. Vamos passar a palavra para o presidente, Júlio, já em seguida já passo para você. Presidente, a palavra é sua. Boa tarde, vereador Bruno Dias, presidente da Comissão de Ordem Financeira e Orçamentária da Casa, professor Júlio, secretário de Finanças, Juliana, assessora lá da Secretaria de Finanças, e a Larissa, também, que faz parte da Secretaria de Finanças. Cumprimentar a querida Nazaré, responsável financeira da casa, e a todo o público aqui presente, a assessoria e todo o corpo técnico da casa. Boa tarde. Hoje nós vamos dar início aí a um debate importante que visa apresentar a base do orçamento para 2019, orçamento este que irá direcionar os trabalhos do Poder Executivo para o ano de 2019 na cidade de Pouso Alegre. Então, hoje é uma audiência importante. Hoje nós teremos aí a oportunidade de ouvir do secretário os rumos e as metas para o ano de 2019, dando oportunidade para os vereadores e para a comissão apresentar suas sugestões e juntos montarmos aí esse processo que tem por objetivo atender a população de Pouso Alegre, buscar resolver os anseios e as demandas apresentadas e o objetivo maior, que é entregar para a população de Pouso Alegre uma cidade cada vez melhor. Boa tarde, agradeço a presença do secretário e toda a sua equipe e coloco a Câmara Municipal e o meu gabinete à inteira disposição para colaborar com esse processo democrático de discussão e construção do orçamento do ano de 2019. Obrigado, presidente. Vou passar a palavra ao professor Júlio agora, que vai conduzir a explanação a respeito dos parâmetros da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2019. Professor Júlio, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente da comissão, presidente da casa, a todos que estão nos assistindo, aos servidores da Câmara Municipal, à equipe que me acompanha e a todos os servidores do município de Pouso Alegre. E dizer que é uma satisfação nós fazermos mais uma vez a audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2019, onde a gente, nesse momento, tem a possibilidade de ouvir demandas, de perceber quais são algumas situações que precisam ser evidenciadas ou precisam ser ajustadas para que a gente possa mandar uma proposta de orçamento para o ano de 2019 mais próximo daquilo que a comunidade deseja ou tem necessidade. É importante que nós entendamos todo esse processo, que hoje a gente está aqui para ouvir as bases da qual nós vamos discutir, as bases que a gente vai trabalhar, são as bases recém-aprovadas aqui por esta casa, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que direciona realmente o nosso trabalho. E ficaremos aqui as indagações, aquelas indagações voltadas para que a gente possa concluir uma proposta orçamentária. Nós vamos fazer da seguinte forma: a contadora Juliana irá explanar genericamente sobre lei orçamentária e eu ficaria à disposição para alguns esclarecimentos ou para ouvir alguns pedidos, reivindicações, ajustes necessários, né, para que a gente possa dar prosseguimento. Juliana. Boa tarde, senhor. Desculpa, Juliana. Passar, então, a palavra para a Juliana. Juliana, eu não sei se vai apresentar no Data Show. Se você... Sim.
Se tiver alguma dificuldade com o controle, se quiser levantar, assim, fique à vontade, tá? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e colegas. Nós vamos apresentar hoje a audiência pública da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019. A Lei Orçamentária Anual ela faz parte do Instrumento de Planejamento e Orçamento, que ele é um modelo orçamentário brasileiro e definido pela Constituição Federal, em seu artigo 165. E ele compõe de 3 instrumentos, que é o PPA, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sinteticamente, eu vou fazer alguns conceitos dos instrumentos de planejamento. O Plano Plurianual é o PPA, ele é o conjunto de programas de governo para 4 anos. A LDO ela é a priorização anual dos programas, ou seja, ela explicitará as metas de cada ano. E a Lei Orçamentária Anual é a alocação dos recursos para execução dos programas, ou seja, ela proverá recursos para execução das ações necessárias ao alcance das metas. Agora eu vou fazer uma breve síntese da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela foi aprovada essa semana, o número dela é 5.977. Então, a lei da LDO dos créditos adicionais. Os poderes executivo e legislativo estão autorizados a abrir créditos suplementares nos termos da lei 4.320, até o valor correspondente a 30% do montante previsto em lei. Conforme o parágrafo 2º do artigo 9º dessa lei, os poderes executivo e legislativo estão autorizados a realizar transferências, remanejamento e transposição total ou parcial das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2019, até o valor correspondente a 30%, conforme alicerçado pela Constituição Federal. Ainda sobre a lei da LDO, vamos falar da reserva de contingência. Conforme o parágrafo 1º do artigo 14, a lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. A reserva de contingência, constituída exclusivamente com recurso do orçamento fiscal, será equivalente a 0,5% da receita corrente líquida, prevista na proposta orçamentária de 2019. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para a sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado a partir do mês de agosto para amparar a abertura de créditos adicionais para outros fins, conforme está disposto no artigo 42 da Lei 4.320. E agora sobre as subvenções. Para habilitar seu recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento emitida no exercício de 2019, que, no mínimo, uma autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria, sem prejuízo dos dispostos constantes de lei específica. E, por fim, um breve conceito da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária ela estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. Ela é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Ele é um documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programas, o que, de fato, vai ser feito com estes recursos. Muito obrigado, Larissa. Professor Júlio, muito obrigado. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador Campanha. Tá? Então, a gente vai passar algumas considerações por parte dos vereadores, dos assessores, se assim entenderem. E, em seguida, a gente
pode fazer qualquer tipo de outra explicação. Bom, vereador Campanha, o senhor tem alguma posição a ser discutida? Pela ordem, boa tarde, professor Júlio, boa tarde, assessoras. Eu acho que o senhor presidente da comissão é um assunto importante para ser debatido e poderia ser um horário considerável que todos os vereadores pudessem estar presentes, porque a maioria dos vereadores não estão sabendo, embora foi lido na segunda-feira, mas ninguém está sabendo que ia acontecer agora. Então, seria importante que tivesse uma prévia antes, fosse marcado com antecedência. Pessoal, vamos fazer tal dia, tal horário. É importante que os vereadores estejam presentes para podermos ter uma discussão bacana, que é um assunto relevante para o município de Pouso Alegre. E aí perde muito a cidade de Pouso Alegre, acaba perdendo por não ter aqui uma discussão ampla de todos os representantes do povo, que se tem nessa casa hoje 15 vereadores e apenas 2 vereadores presentes aqui. Então é uma perda. Mas eu quero aqui fazer a minha colocação ao secretário. Eu já falei na votação do projeto, e eu gostaria de saber do secretário, o bairro onde eu moro, que é o Faísqueira, é um bairro que há anos está sofrendo com aquela única entrada, aquela única saída. E nesta tribuna, vereadores chegaram a dizer que só será possível fazer algo na Antônio Scodeler quando fizer a via, seria a DIC 3. E aí eu queria perguntar ao secretário se a prefeitura não pensa, por exemplo, como na Fernão Dias, estado de São Paulo, que eu sempre viajo muito, e lá a gente vê, eles param um lado da rodovia, eles fecham um lado, tem parada de 30 minutos para cada lado, e eles fazem as obras necessárias. E gostaria de saber do secretário como que anda a questão da DIC 3, da via da Faísqueira, se o secretário tem um posicionamento, se o projeto foi aprovado em Brasília, o que ele tem a dizer sobre o projeto de Brasília, quando dará início à obra lá. Mas, independente da início à obra, se não é viável a prefeitura pensar num plano B de começar essa obra da Faísqueira da Antônio Scodeler, porque não dá mais para continuar a situação que a Antônio Scodeler hoje se encontra. É uma rua mais importante do bairro, ou se quiçá para Pouso Alegre, porque ela corta, ou seja, tem muitas empresas em toda a extensão da Antônio Scodeler, principalmente no final dela, próximo a Britasul. E a rua é uma rua que não tem passeio, que não tem meio-fio em boa parte dela. Então, eu queria que o secretário falasse para nós sobre a Antônio Scodeler, porque o dinheiro tem, o orçamento aprovado, e seria fundamental que a prefeitura tivesse o plano B, até que saia a via noroeste, que começasse essa obra. Vai criar transtorno? Vai, mas nós temos que fazer, preciso fazer aquela obra lá, porque hoje está inviável, está praticamente impossível passar pela Antônio Scodeler no período da manhã, no período do meio-dia e à noite. Então, é as considerações que eu teria que fazer ao secretário, porque eu vivo lá, eu moro lá, e é muito difícil você sair e entrar na Faísqueira hoje. Senhor vereador, em relação à sua colocação sobre a possibilidade de existir obras dentro da estrutura existente, ou seja, fazer alguma intervenção na via Antônio Scodeler
se isso é possível ou não, eu não tenho condições de responder para o senhor, porque isso aí depende de uma análise técnica que eu não a tenho, né? Que o fluxo de veículos, qual o tempo necessário para a paralisação, qual o tipo de intervenção que se teria nessa obra. Então, eu não tenho como responder para o senhor, porque é extremamente técnico. Eu posso dizer para o senhor que, se a gente interromper a Avenida Doutor Lisboa, vai ter impacto de 100, 200, 300 carros. Eu não tenho esses números para trazer para o senhor, né? Doutor Lisboa, da mesma forma que a Antônio Scodeler, da mesma forma que a outra via Vicente Simões e tudo mais. Algumas vias, quando você tem alternativa, elas são mais fáceis de se fazer intervenção. Outras são mais complexas, até porque tem que fazer uma análise de horários que essas intervenções seriam possíveis, e fazendo uma análise de horário que as intervenções sendo possíveis, eu posso ter que trabalhar em horários muito reduzidos, e aí a extensão da obra fica grande. Então, veja bem, estou só exemplificando o que eu estou esclarecendo para o senhor. Se eu entender que no período de 11 horas da manhã até as 13h30 eu não posso fazer intervenção, senão eu paro a cidade, em qualquer via que seja, e que eu não posso começar anterior às 8, quer dizer, eu vou trabalhar de 8 às 11 e depois eu vou trabalhar de 14 até 17 horas. Isso tem um custo, a obra fica mais longa. Então, eu não tenho esses parâmetros para trazer para o senhor. Em relação às ações, a própria LDO, que foi recém-aprovada, ela tem as ações que estão previstas em relação à via Faisqueira, né? Então, plano da obra eu não vou precisar, porque eu não estou envolvido com o projeto do planejamento urbano específico. Quando me é solicitado, olha, nós estamos trabalhando nisso aí, qual seria a viabilidade econômico-financeira para isso, a gente se manifesta para essas secretarias, mas, efetivamente, no projeto eu não tenho como lhe precisar. Pois bem, agora o senhor também trouxe o pedido de informação sobre... Antônio Scodeler, nós temos ações previstas para ela. Lembrei. Sobre a operação de crédito, né? A operação de crédito está lá. A operação de crédito, ela tem várias fases. Ela está qual momento? Todas as exigências que existiam em relação à parte de crédito junto à Caixa Econômica Federal foram atendidas, e tem coisa de 15 dias que já seguiu para a análise do Ministério das Cidades, lá, junto com todos os outros projetos que estão lá para ser analisados. Então, todo o status atual é que, dentro do planejamento, está cumprido e está sendo realizado. Não tem nenhuma exigência que não tenha sido atendida. Então, todas as exigências estão lá. Então, a minha perspectiva é que a gente possa... E aí depende muito do Ministério das Cidades, que é o Ministério gestor desse recurso, que vai permitir com que a Caixa Econômica Federal faça a sua operação de crédito para o município, rapidamente. Mas aí eu não tenho esses dados, porque, infelizmente, o Ministério também não nos oferece essa informação. Mais alguma coisa que eu não... Passou? Muito bem. Só esclarecer, vereador Campanha, todo o processo de aprovação da audiência pública foi lido e foi votado na terça-feira. Então, naturalmente, os vereadores sabiam da realização dela. De qualquer forma, a gente vai acolher a crítica de Vossa Excelência, passar isso para a comunicação. Tá? Pode ter havido falha na comunicação, sim. E informar que, no ano passado, nós realizamos as audiências públicas nos horários à tarde e o público não foi maior do que esse, com exceção dos vereadores que estavam mais presentes. Então, a gente fica numa situação de custo-benefício. A manutenção de hora extra na Câmara para os horários após as 18 horas é substancialmente caro em função dos funcionários, em função do aparato da TV e da Rádio Legislativa. E como no ano passado a gente não teve uma melhoria significativa de público, não há porquê, sem parâmetros que sejam minimamente justificáveis, a gente fazer a audiência no período da tarde. Agora, Júlio, eu vou te fazer uma pergunta. A gente tem informações de que a dívida atualizada do Estado com o município
está na monta de R$ 56.636.000, sendo de Fundeb e IPVA R$ 11.755.000, transporte escolar 2 parcelas em atraso no valor de R$ 70.000, piso mineiro de assistência social R$ 183.000, ICMS R$ 3.823.000, saúde, aí engloba não somente o município, mas também os outros serviços, 39 milhões, e do Fundeb 1.058.000. Como que a prefeitura tem feito para manter os serviços que deveriam estar sendo, pelo menos parcialmente, pagos com esses recursos, uma vez que a gente tem a previsão de despesa e a receita não tem se efetivado? Bom, a maneira com que isso tem acontecido é que várias secretarias estão contingenciadas para algumas despesas de custeio, que primeiro critério, aqueles que podem ter um contrato revisto, né? Aqueles outros serviços que não necessariamente podem ser interrompidos. Então, aquele serviço, vamos adiar, vamos interromper determinado serviço, também está sendo usado esse critério. O terceiro critério que a gente coloca é da necessidade de realmente de uma rigidez no gasto. Nós estamos controlando muito o gasto das secretarias ainda, principalmente por causa desses repasses em atraso, né? Então, qual que é a nossa prioridade? Folha de pagamento, né? A folha de pagamento, os encargos que envolvem a folha de pagamento. Depois nós temos aqueles contratos que a gente considera os contratos essenciais, como a limpeza pública é um dos contratos de um valor expressivo, o aterro sanitário é um contrato também de gasto mensal de valor expressivo e que a gente não pode deixar de efetuar o pagamento. Os fornecedores, de maneira geral, da saúde e os fornecedores da educação. Eu tinha esquecido de mencionar, a merenda escolar está logo após a questão dos encargos ligados aos servidores, né? Então, a gente tem priorizado. Algumas ações estão sendo adiadas, algumas ações não estão sendo realizadas, para que a gente possa ter reserva e não ficar como inadimplentes. O que é importante ressaltar é o seguinte: a gente faz uma contenção antes da despesa acontecer. Depois que a despesa acontece, a gente efetua o pagamento do fornecedor. Então, o que a gente não permite, então, é que eu use o serviço, ou receba o produto e pague o fornecedor em atraso. É importante que o fornecedor também receba. A Prefeitura de Pouso Alegre tem que ter credibilidade, o que nós demoramos a resgatar no início de 2017, face aos problemas de inadimplência que existiam, e ainda hoje a gente convive com eles num processo de acomodação disso aí. Muito bem, muito obrigado, Júlio. Uma última pergunta é se existe alguma ação judicial por parte do município para a cobrança de valores que se entende como apropriação indébita em relação ao Estado, especialmente ao IPVA e ao ICMS, ou se isso está sendo feito exclusivamente pela AMM. Bom, nós já tomamos as providências para que a AMM, que é a associação, a gente se utilize da estrutura da AMM para isso. Então, nós estamos tomando essas providências. O procurador do município também tem lá estudado e analisado tudo que tem acontecido diariamente nessa área de outros municípios, para ver se realmente, em termos de estratégia, de vantagem ao município, que ele faça uma ação isolada em relação a isso. Mas, por enquanto, nós estamos seguindo os trâmites dos demais municípios na questão da utilização da AMM para isso. Muito bem, Júlio. Então, só para que fique claro para a população, o município tem deixado de fazer algumas ações, mas não está em situação de inadimplência em função disso. Não temos inadimplência. Outra
questão, eu queria que você explicasse para a população, principalmente aquelas que têm ido fazer uso do centro de atendimento, a questão da moratória que foi declarada nas dívidas dos contribuintes na migração do sistema e em que patamar está essa migração hoje, em razão da mudança do sistema de informática da Prefeitura. E também gostaria de pedir a oportunidade que você explicasse todos aqueles serviços que já estão disponíveis online e aqueles que Vossa Excelência ainda pretende implementar online. Bom, nós estamos no ponto de migração de dados. A migração já aconteceu. Nós estamos, no momento, validando esses dados para que eles possam ser homologados. Então, qual é o trabalho? A gente, como se fizesse uma mudança, né? Vamos mudar de casa, nós verificamos tudo que a gente tem que trazer para a casa nova, colocamos dentro da casa nova e a gente vai ver se tudo está funcionando dentro da casa nova. E é essa a fase da migração. A partir do momento que dissermos que as coisas estão funcionando, a gente diz que está concluída a migração no processo de homologação. Hoje, nós tivemos aí, para que pudesse acontecer a migração, nós tivemos alguns dias que a central de atendimento não efetuou nada que necessitasse do sistema, mas ela ficou lá para acolher processos, para que não ficasse esperando o momento de acolher processos, de acolher documentos. Né? Todos esses documentos foram acolhidos. Agora, como nós retomamos o processo de atendimento, ou seja, guias estão sendo emitidas, os processos de exemplo de TBI estão sendo analisados, parcelamentos, né? E parte dos parcelamentos, aqueles parcelamentos referentes ao ano de anteriores ao ano de 2016 e anteriores, eles não foram paralisados em momento algum. As notas fiscais, tudo que depende do ISSQN, não houve nenhum tipo de interrupção, até porque não houve a migração desse sistema ainda. Exatamente porque ele tem que acontecer num momento muito propício, porque nós não podemos interromper a atividade econômica das empresas, que são prestadoras de serviço e contribuintes do ISSQN. Bom, então a emissão de guia está acontecendo normalmente. O que nós tivemos agora, 2 semanas que nós tivemos algumas dificuldades. A primeira dificuldade foi que nós iniciamos a implantação e todos os servidores ainda estão se familiarizando com o novo sistema, mas isso é algo natural. Também tivemos o vencimento da segunda parcela do IPTU, faz com que as pessoas busquem novas guias, a pessoa se esqueceu, não pagou, então tem que atualizar a guia para buscar a guia. Então, nós tivemos um volume expressivo de pessoas naquele momento. Então, a central, nós passamos por um dia de grande dificuldade, exatamente porque nós tínhamos um número muito grande de pessoas, aí chegamos a ter 600 pessoas no mesmo dia para serem atendidas, e que agora começa num processo de acomodação. Outra questão, nós colocamos voltou para que as pessoas possam tirar suas guias via internet, para consultar os protocolos via internet. Dentro em breve, isso é coisa bem rápida, em torno de 40 dias, a gente deve ter a certidão negativa de débito também agora totalmente pela internet. Nós devemos ter a emissão dos boletins cadastrais imobiliários também pela internet. E que estamos implementando uma série de mudanças para que o processo digital seja feito via web. Então, muito daqueles processos ou pedidos que passariam pela central de atendimento, nós vamos passar pela internet. Mas essa é uma segunda fase para implementar. Hoje, no momento, nós estamos buscando equalizar as questões do sistema para isso. Equalizado, consolidou, a gente vai para o próximo passo. Perfeito. Passar a palavra agora ao presidente da Câmara, o vereador Leandro Moraes. Boa tarde, novamente, secretário. Queria fazer algumas perguntas. Vamos fazer uma a uma. Vou fazendo, o senhor responde e nós vamos dando andamento. Pouso Alegre existe um trabalho em relação à educação inclusiva. Existem as salas de recursos, que são feitas no contraturno do período que o aluno estuda. Então, a minha pergunta é o seguinte:
se existe algum investimento, algum recurso destinado para ampliação dessas salas de recurso para o ano de 2019. Pouso Alegre, nós sabemos que existe um trabalho sendo feito de professor de apoio e a prefeitura, a secretaria tem tido algumas dificuldades para poder preencher todas as vagas necessárias. Aí eu pergunto, para 2019, haverá algum investimento em relação à melhoria da educação inclusiva no nosso município? Se a prefeitura pretende fazer um trabalho para poder preencher todas as vagas necessárias para professor de apoio. E, por fim, em relação a essa matéria, se existe o debate para o ano de 2019, entrar no planejamento a construção de centros de apoio à pessoa com deficiência, como já existe em algumas cidades aqui da região. Vereador Leandro, nós temos a previsão para a Secretaria de Educação de despesas de capital em torno de 25 milhões para despesas de capital da Secretaria. É lógico que aí nós estamos incluindo despesas que vamos obter com recursos onerosos ou recursos de convênios, né? Mas o recurso ensino para a educação especial, a previsão nossa, e ainda exatamente porque nós não consolidamos, está em torno de 300 mil recursos de custeio, e mais os recursos globais que eu estou dizendo de despesas de capital. Precisar estas salas ou esse detalhamento eu não tenho, porque as secretarias ainda estão consolidando as suas ações, para que a gente mande a proposta para vocês. Mas, com certeza, tem, pela própria previsão aqui, da separação do recurso de educação especial em torno de 300 mil, tá? Que vai dar 30 mil reais, 28, 27 mil reais mensais aí durante o ano de 2019. Tá? Mas ainda está no âmbito da gente fazermos um ajuste. Hoje mesmo a Secretaria de Educação esteve com uma representação lá na Secretaria de Finanças, onde foram discutidos uma série de ajustes na proposta orçamentária para 2019. Agradeço aí, secretário. Outro questionamento, né? Não questionamento, é uma pergunta. Em relação ao parque que está sendo ali planejado às margens da DIC 2, eu com o vereador Oliveira, nós estivemos lá com o prefeito quando surgiu a ideia. E foi feito um projeto, um planejamento. Eu queria saber do senhor o seguinte, né, nós sabemos que já teve início esse ano, né, a construção desse parque, já está sendo instalados os postes, a rede elétrica já está quase concluída, a limpeza já foi feita, a Copasa está fazendo a questão da canalização do esgoto. As demais ações estão planejadas para o ano que vem? Será que nós conseguimos entregar para a população esse parque no primeiro semestre de 2019? Bom, aí a programação de obras, eu não vou ter os detalhes para o senhor, mas não existe uma coisa muito importante daquele parque. Aquele parque, parte do ano, ele é uma bacia de contenção, né? Então, para primeiro semestre, nós daqui para frente vamos enfrentar um momento de águas, que vai se encerrar por volta do mês de março, e como eu aprendi com os antigos, depois da enchente das goiabas, né? É uma expressão popular que fala de um determinado momento. Então, muito possivelmente, nós não teremos, e aí houve uma aceleração do processo de atuação naquela área agora, antes que comece o processo de chuvas. Então, nós possivelmente teremos um processo de chuva aí. Apesar de não estar, não ter visto exatamente o planejamento da Secretaria de Obras neste aspecto, né, eu tenho só um planejamento financeiro, até porque aquela obra não é de grande impacto financeiro, né? Hoje nós usamos muito recurso já existente, que nós já utilizamos, nós direcionamos para lá, né? Que é, por exemplo, a mão de obra, a estrutura, uma estrutura da Secretaria de Obras foi utilizada lá para poder chegar no ponto em que chegou.
Então, eu não posso precisar a data, mas com certeza é uma das prioridades para 2019 aquele espaço ali, até porque ele traz uma melhoria da qualidade de vida de pessoas com não pouco, mas com investimento muito menor que outras ações. Uma outra dúvida é em relação à obra da Via Noroeste. Nós sabemos que ali é uma parceria do município com o governo do estado, né? Sabemos que o governo do estado não está honrando com os seus compromissos com o município de Pouso Alegre, assim como os demais 852 municípios, né, que com Pouso Alegre compõem os 853 municípios de Minas. Já está acontecendo essa discussão em torno lá da Noroeste. Tem previsão ou vamos ter que aguardar aí o fim da eleição, seja quem for o próximo governador, para que o município abra essa discussão no novo mandato, em relação ao envio da verba para a conclusão dessa obra? Veja bem, essa obra ela tem uma peculiaridade. Essa obra está numa área que, visualmente, não precisa ser nenhum técnico disso, ela já sofre naturalmente uma erosão muito grande. Se você for no sentido rodovia centro da cidade, à sua esquerda ela só tem erosão. A situação que está da pavimentação lá naquele momento, se a gente impermeabilizar, ou seja, jogar um asfalto por cima daquilo lá, nós vamos destruir de uma maneira muito forte. Então, ela precisa ter muito cuidado para fazer aquela obra lá. Bom, para que a gente faça uma obra no tempo correto e que eu não tenha, e que eu consiga conjugar todos os tempos com os recursos financeiros, nós ainda não estamos na condição disso. Então, eu preciso ter recursos financeiros para chegar numa determinada etapa, e aí, como são recursos de convênio, eu preciso de parte desse recurso de convênio, porque eu não posso usar o recurso do município. Porque se eu usar o recurso do município nesse momento, e depois vier o convênio, eu não tenho como aplicar aquele recurso dessa maneira. Então, o que tem de previsão que a Secretaria de Obras me passou é que estamos aguardando projetos de análises, né? Projetos, não projetos físicos, mas análise de qual o tempo necessário para que uma etapa não seja interrompida pelas chuvas e possa deixar sem ser feitas as coisas. Porque se a gente fizer uma intervenção agora, às vésperas de chuva, e essa intervenção prejudicar o que tem lá, nós estamos jogando recurso fora. Então, essa preocupação é muito grande. Ok. Uma última pergunta e duas sugestões. Secretário, a Prefeitura teve início agora, já tem há um tempo, a substituição das lâmpadas de mercúrio para as lâmpadas de LED. Isso traz economia para o município e mais segurança para as pessoas, principalmente naqueles locais onde é comum acontecer pequenos delitos, como furtos e roubos. Pergunto, para 2019, né, usando a verba do custeio de iluminação, seria suficiente a troca das lâmpadas de toda a cidade? É esse o planejamento da administração? Ou o ano de 2019 ainda não será suficiente em relação à troca dessa iluminação? E, por fim, duas sugestões. Colocar o CAC aí à inteira disposição da Prefeitura para fazer a parceria aí para que o CAC possa emitir o cartão do idoso, né, para ajudar a desafogar o centro de atendimento da Prefeitura, tendo em vista que nós já emitimos o cartão do produtor rural, o cartão do SUS municipal e o cartão do SUS nacional. Então, fica aqui essa sugestão e coloco aí a Câmara inteira à disposição, através da nossa TV e da nossa rádio, para que a Secretaria possa estar divulgando aí ao máximo o orçamento de 2019, para a população ter conhecimento das metas e ações da Prefeitura para o ano de 2019. Obrigado. A troca de todo o parque de iluminação de Pouso Alegre, com certeza, não é possível com o recurso da contribuição para a iluminação. Ela não é possível. Se
quisermos fazer isso em pouco tempo, nós vamos ter que pegar recursos onerosos e um valor expressivo. Então, a programação é ir avançando à medida que os recursos estão sendo disponíveis e pela própria economia que esses recursos podem estar fazendo para que a gente possa ampliar esse parque. Algumas áreas estão sendo delimitadas como prioritárias e assim tem sido feito. Porque não é só a lâmpada, né? Eu tenho toda a estrutura que liga a lâmpada, o tipo de sustentação, às vezes o cabeamento tem que ser substituído, porque o cabeamento não tinha conservação ou não tinha dimensionamento para isso. Então, no momento, o recurso da CIP não será capaz de fazer a substituição total. Muito obrigado, professor Júlio. Obrigado a todas as pessoas que acompanharam. Vereador Campanha, Nazaré, Juliana, Larissa. Agradecer ao público presente. Gostaria ainda, presidente Leandro Moraes, de agradecer na figura sua e na figura da servidora Madu Macedo, a homenagem a mim prestada ontem na comemoração da Escola do Legislativo, né, e do lançamento do segundo livro. E dizer que eu fico muito agradecido por esse reconhecimento. Deixando a todos um abraço e uma boa tarde. E esse mês a gente se encontra aqui de novo, porque a gente tem prestação quadrimestral de contas e daqui a pouquinho vocês vão ter que voltar aqui para prestar contas mais uma vez. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.